Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 38. A partir do verso de número 1, declara-se assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías segunda vez, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. O texto fala de um homem chamado Ezequias, um rei. Um dos poucos reis que buscou o Senhor, que procurou governar com a direção do Senhor. Uma virtude de do rei Ezequias, quando nós lemos os contextos da vida dele na segunda palavra, é que ele era um homem voltado para a oração. Ele buscava o Senhor naquilo que ele precisava tomar como decisão e direção para o governo, para a sua vida. Então era uma característica forte. E o texto que lemos aqui fala que ele estava enfermo, estava caminhando para a morte, porque o próprio profeta Isaías, ele chega diante do rei, amando de Deus, e diz: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. E esse rei, quando recebe aquela notícia que a morte viria, que não haveria mais nenhuma oportunidade ou chance para ele, ele apenas vira para a parede. Ele não podia se levantar por causa da sua enfermidade, ele não podia se prostrar, porque ele não podia sair do seu leito. Ele faz aquilo que dava para ele fazer: virar-se para uma parede e orar. A expressão virar para a parede nos dá a entender que ele teve um momento a sós com Deus. Ele olhando para uma parede e falando, ele está falando somente ele e Deus, sem que as outras coisas interferissem naquele momento que ele está orando com o Senhor. E a palavra diz que o Senhor escutou a oração. Veja, o Senhor vai e fala novamente a Isaías, mas de uma outra forma. O Senhor declara: dize para ele que eu ouvi a oração dele e vi as lágrimas dele, e acrescentarei a ele mais 15 anos. Eu vou sarar ele, eu vou curar ele, e eu vou dar mais 15 anos de vida. Olhando para esse texto, eu vejo o seguinte: a sentença era de morte sobre a vida desse rei Ezequias. Não havia perspectiva nenhuma. Então a única coisa que ele pôde fazer é clamar. Ele vira para a parede, ele clama a Deus. Deus escuta a oração e Deus reverte a sentença que estava sobre a vida de Ezequias. A sentença que era para a morte não foi para a morte, mas foi para uma mudança, para a glória de Deus. Porque o Senhor, ele cura esse homem e o Senhor acrescenta a ele mais 15 anos de vida. Olhando para esse texto, eu aprendo, entendo e compartilho com você. Há momentos em que nós vamos receber notícias que são difíceis para nós. Notícias que não há solução. E agora o que vou fazer? Como vai ser? Não tenho condição. A situação é difícil. Seja notícia no âmbito financeiro, familiar, ou até mesmo uma notícia de uma enfermidade que caminha para a morte. E a única coisa que nós podemos fazer, ao invés de murmurar, de lamentar, é ir aos pés do Senhor. É olhar para o Senhor. A expressão virar para a parede é o que Jesus disse: entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto, porque o que está em secreto, ele vai te ouvir. Foi o que o Senhor ouviu de Ezequias, em secreto, aquela oração, e Deus mudou a história. Então qual é o segredo? O segredo é orar, é clamar, é se aproximar mais do Senhor nos dias difíceis, principalmente esses dias, porque são dias que, por causa da dificuldade, da aflição, tendem a desanimar, tendem a fazer com que o homem perca a vontade e a disposição, e muitos até se afastam do Senhor. Mas não é tempo de se afastar, é tempo de se aproximar mais do Senhor.
reflita sobre isso. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?